Oi, eu sou a Aninha, sejam bem-vindos de volta a Chega de Ler. E hoje a gente vai fazer uma coisa que eu não esperava que eu teria que fazer, mas a gente vai comentar sobre o filme de Teen Wolf, que saiu semana passada no Paramount Plus. Eu acho que vocês já sabem, mas caso não saibam, o filme de Teen Wolf foi anunciado ano passado, 5 anos depois que a série acabou. Um pouco antes, eu acho que porque foi em fevereiro, março. E aí eu fiquei sabendo da notícia e fiquei, tem pouco tempo que a série acabou, não sei porquê, né? Mas beleza, vamos ver. É uma chance nova de ver Stygia, quem me conhece sabe que eu gosto bastante. Então, né, válido. Mas aí começaram a anunciar os atores que iam voltar. E aí a gente ficou sabendo que o Dylan O'Brien, que faz o Styles, não ia voltar, o que já foi um tiro no pé. Todo mundo gosta do Styles e ele não volta. É uma decisão horrível, eu não sei até hoje porque eles fizeram isso, mas aconteceu. E aí depois, o que é pior pra mim, no meu caso, foi que falaram que a Arden Show, que é a que fazia a Kira, não ia voltar. Só que o motivo não é igual o Dylan O'Brien, que ele não tinha disponibilidade. A questão é que quando saiu a notícia, a Arden Show falou para um jornal, que eu não lembro agora qual que é, mas ela falou que ela não voltou porque ela ia receber menos dinheiro, menos um salário menor, do que as outras mulheres que iam fazer parte do elenco com ela. No caso do elenco principal. Então, a Lídia, a Malia e, olha só, não deve ser spoiler, mas a Alison. Então, né, essas três. Eu acho que eu não preciso dizer o que ficou parecendo. E a Arden, ela falou isso. Ela falou basicamente que ela não ia aceitar o papel não por causa dela mesma, mas ela não ia aceitar para que, tipo, no futuro, atores asiáticos não tenham que aceitar receber menos dinheiro do que os, não coadjuvantes, mas, que os parceiros brancos iam receber. Porque no caso ela falou que ela ia receber, tipo, metade do salário que as outras, até do que da Crystal Lee, que saiu da série porque ela queria fazer coisas mais adultas. Até ela que tratou a série super mal ia receber mais. Então, assim, isso me desanimou muito pra ver a série. Pra ver o filme, errei. Mas eles erraram tanto, né? Pra que eu vou acertar, enfim. Além disso, como se isso já não fosse suficiente, um momento lá depois do que a Aren contou, a Holland Roden, que faz a Lydia, pessoa iluminada, ela foi na internet e falou que eles estavam voltando pra fazer o filme não por causa de dinheiro, mas porque eles amavam a série e todo o universo. E aí, gente, a gente entra num negócio que, assim, primeiramente, não é esse o ponto da Arden. Ela deixou muito claro qual era o ponto dela. E o segundo ponto que é, não, vocês estão voltando porque precisa de dinheiro. Todo mundo que tá nesse filme não faz um trabalho grande desde Teen Wolf. E eu não tô zoando. Só o Tyler Hoechlin, que faz o Derek, que conseguiu um papel grande. Mas todo o resto a galera não fez nada. Então as contas bateram na porta, aceitaram de boa fazer o filme, né? Então assim, vamos ficar quieto, porque vocês têm muito menos argumento que ela. Mas enfim, eu fiquei com raiva nesse momento, mas né, o filme tá aí, vamos assistir. E eu assisti, né? Então bora comentar. Mas antes, só não se esqueçam, se vocês gostarem do vídeo, deem um like nele, se inscrevam no canal para terem mais conteúdos como esse, ou sobre livros no geral. E se vocês puderem, quiserem, me seguir nas minhas redes sociais, elas vão aparecer aqui na tela, meu Twitter, meu Goodreads. E é isso, eu espero que vocês gostem do vídeo. No filme a gente começa acompanhando mais ou menos uns 10 anos depois do final da série, em tá todo mundo vivendo de boa, até que o Scott, a Lydia e o pai da Alison começam a ouvir uma voz, meio que vê a Alison por aí. E eles meio que entendem que ela tá no limbo, procurando uma forma de voltar, tentando voltar e alcançar eles, pra eles ajudarem ela nessa. E aí eles partem numa missão para conseguir entender o que tá acontecendo. Ao mesmo tempo, uma figura misteriosa liberta Nogitsune mais uma vez. É um plot bem simples, né? Mas enfim. Antes de começar, eu só queria falar que eu assisti esse filme com a minha amiga, a Titi. E vou colocar uma fotozinha pra representar ela aqui. Só pra mencionar, porque ela sofreu comigo, então eu acho que ela merece reconhecimento. Bom, eu vou falar primeiro sem spoiler, pra quem não assistiu o filme ainda, mas tem uma semana, né? Vamos assistir, galera. Seria importante. Importante, né? Mas enfim. Seria legal, interessante. Eu vou falar primeiro sem spoiler, caso vocês não queiram saber. Falar de forma bem geral. E aí algumas coisas que eu reclamar nessa parte sem spoiler, eu vou falar na parte com spoiler. E aí eu já peço desculpas porque eu acho que esse vídeo vai ficar gigantesco. Tem 3 páginas de roteiro. Eu não tô nem na metade da primeira e tá com 10 minutos de vídeo. Então eu acho que vai ficar um pouquinho longo. Mas mesmo assim, se vocês me aceitarem, a gente consegue ir até o final junto. A primeira coisa que eu notei no filme, na verdade, é que a produção é claramente de um filme pra TV, não é de um filme pro cinema. Nada, quase nada na direção se destaca, a não ser 2 ceninhas muito pequenas, numa hora que eu não posso falar agora que eu percebi, mas 2 pequenas ceninhas em que eles usam tipo um dolly zoom, que é aquela coisa que o fundo se destaca, sabe? Que o personagem vai pra frente e o fundo vai pra trás. Ou também uma cena que um personagem ele cai,
aí a câmera segue a cabeça dele, sabe? É uma coisa muito básica até, mas pra uma direção de Teen Wolf é um pouquinho diferente. Inclusive o diretor desse filme é o mesmo de Escorpião Rei 2, eu achei engraçado. Mas. Então já me fez esperar pouca coisa, mas. Ok. Os efeitos especiais também não estão lá aquelas coisas. Então você vê já por esses pequenos detalhes que tá muito mal. Tá nível Teen Wolf. Mas eu preciso falar que os efeitos estão melhores do que da última vez. Do que na série. Ainda tem umas coisas muito bizarras. Tipo, uma cena que tem no trailer mesmo. Já deu pra ver naquele momento. Que é quando o Scott, ele tem que... Eu não sei exatamente o lugar. Mas ele tá num pedaço de pedra e embaixo tem imensidão pra baixo. Você vê que é CGI. É muito claro e é bem mal feito até, porque o fundo, eu não sei o que eles fizeram, acho que não mesclou muito bem, então toda a borda das pessoas tá com uma espécie de desfoque. Também tem um momento que o tracking de um objeto tá mal feito, então tipo, sei lá, tem uma coisa despontando daqui, só que obviamente não é um objeto de verdade saindo do peito de alguém. Eu estou dando um exemplo, não é exatamente isso que acontece. Mas tem um negócio aqui, a pessoa se mexe, você vê que o objeto ele não tá se mexendo juntinho, certinho. Parece que ele tá um pouquinho mais travado, sabe? Então ficam uns negócios meio bizarros, assim de ver. Só que ainda assim, não é o mesmo nível de efeito da série. Porque agora, em vez de você ter que fazer uma temporada de 13 episódios, eu não lembro quantos episódios tinham, mas mais ou menos isso, agora você tem que fazer um filme de 2 horas e meia. O que dá, sei lá, 4 episódios. Então, obviamente, o cachê, não o cachê, mas o dinheiro meio que ficou concentrado. Obviamente não foi pro elenco. Então, meio que ficou um pouquinho mais coeso os efeitos especiais, mas também não naquele nível, entendeu? A gente não vai ter mais o Jackson tendo uma cobra saindo do olho dele, que é horroroso, mas a gente tem o que a gente recebeu. Então, eu não sei se é uma coisa que a gente ganhou ou perde aqui. Uma coisa que eu percebi muito no filme é que tem muita câmera lenta. É assim, no nível Zack Snyder. E o problema de ter muita câmera lenta é que você usa esse efeito, essa artimanha de cinema, para ressaltar momentos importantes. O problema é, se você usa câmera lenta em todos os momentos, nenhum momento vai ser digno de câmera lenta. Então, se você quer que todos os momentos sejam importantes, nenhum deles vai ser. Então, no final, eu já não tava nem mais percebendo que tinha câmera lenta, porque não fazia sentido mais, entendeu? E outra coisa também é que o nível de FPS da cena muda quando vai começar a câmera lenta, então você consegue perceber. Eu não sei explicar direito como é que é FPS, eu vou colocar um vídeo do Gaveta que ele explica muito bem como que é, mas é quase como o nível de, sei lá, de fluidez que vem na tela. O vídeo que eu tô gravando aqui pra vocês é de 30 FPS, mas eu vou tentar colocar dois vídeos comparando eu mexendo a mão com 30 FPS e com 60. Aí vocês vão perceber que com 60, que é o máximo que dá nesse celular, fica muito mais fluido. E quando começa essas cenas com FPS a mais, você vê que a cena tá muito mais fluida. E por que eles fazem isso? Você precisa que tenham mais quadros no meio de um segundo, para quando você conseguir alongar, ter mais momentos. Porque se eu colocar a câmera lenta, por exemplo, no que eu tô falando agora, vai parecer um pouquinho travado. Mas se eu colocar no 60 FPS, que é a outra versão, pode ser que pareça menos travado. Então isso tem que mudar. Eu não sei como é que você faz isso no cinema com uma qualidade boa mesmo, sem você perceber a mudança de FPS, mas eles não fizeram de uma forma boa. Esse foi um papo muito nerdola, sinto muito por quem teve que ouvir isso. Outro papo um pouquinho nerdola demais, mas eu tenho que falar que a edição parece muito truncada. Tem uns momentos muito claros de mudança de tom, tipo tem uma cena triste e logo em seguida tem um corte muito seco e já muda pra uma coisa animada. Eu lembro que tinha uma piada que eu achei engraçada, só que cortou muito cedo, então estragou completamente. E assim, até a coloração das cenas, tem umas que estão muito horrorosas. Tem uma cena em específico que eles pegaram o Sharpen do Lumetri, provavelmente é o que eles usaram, e puxaram lá pro talo. Ficou horroroso. E eu percebi na hora, eu fiquei, mano, sabe edit de TikTok? Quando você tenta melhorar a qualidade das imagens, foi exatamente isso que ficou parecendo. Eu quero ressaltar de novo que o elenco que falaram que não ia voltar, realmente não volta. Teve um marketing falando que ia aparecer atores que a gente não sabia que ia voltar, e você pensa, é alguém importante? Não. Uma pessoa até lembrava quem era, são dois personagens que voltam, que a gente não sabia. Uma eu lembrava quem era, mas o outro eu literalmente não sabia da existência, tá? Então assim, tenham isso em mente, tá? Mas a falta desses personagens que não voltaram faz falta, porque eu sinto falta do Isaac, do Theo, por exemplo, da Cora até, que é bem importante, mas o que mais faz falta, infelizmente, são Styles e Akira. Principalmente porque todo o plot do filme tem a ver com Nogitsune. E eles são os mais envolvidos com o plot do Nogitsune. Então, não ter os dois fez um peso muito grande pro filme. E além disso, os personagens que estão no filme
são muito mal aproveitados, eles não são nada contextualizados e tem zero desenvolvimento. Não que na série fosse, nossa, um trabalho maravilhoso, mas no filme não tem nada. E além disso, a mitologia dos seres é completamente alterada, é um negócio bizarro, num ponto que não faz mais sentido. E a lógica mesmo do roteiro, dos fatos que acontecem, também é completamente bizarra. Mas isso eu falo na parte com spoilers, que inclusive vai vir agora, olha só. Antes de passar o resto do vídeo xingando, porque, né, obviamente eu não gostei do filme, eu acho que ficou bem claro. Eu só gostaria de deixar claro, como sempre, que eu sou fã de Teen Wolf desde 2015, eu acho. Eu tinha 12, 13 anos quando eu comecei esse negócio. Moldou minha personalidade. Mantive muito do meu hábito de leitura e de escrita por causa de Teen Wolf, por causa de fanfic de Teen Wolf. Eu conheci alguma das minhas melhores amigas hoje por causa de Teen Wolf. Então essa série realmente mudou minha vida. Eu não tenho como não falar isso. E não esquecer disso quando eu tô vendo esse filme. E mesmo assim você reconhecer que a série não era lá a melhor das coisas. Então eu queria pelo menos alguma coisa decente pro filme, sabe? E é muito frustrante ver que eles pegaram tudo que aquilo simbolizava pra gente e fizeram isso. Então, assim, sabe que é uma pessoa que era muito fã, não é só uma pessoa com uma visão neutra da história falando. Então eu vou dar alguns pontinhos que eu achei positivos na história. Não na história realmente, mas paralelos de imagens que a gente tem com a série. Por exemplo, o Eli, quando ele sai da floresta, ele quase é atropelado por um carro, igual o Scott no primeiro episódio. Ou quando a Lydia grita o nome da Alyson pra conseguir fazer ela lembrar. E nesse caso ela faz ela lembrar em contraposição quando ela grita exatamente da mesma forma, só que porque ela morreu. Então eu achei, pelo menos isso eu achei bonitinho. Ok, que o grito da Roland Rowland ficou muito feio nessa versão atual, mas eu achei esses paralelos bonitos, eu realmente apreciei. E outra coisa que eu posso elogiar é que a Shelley Hennig não tá tão mal assim. Ela tem um timing cômico decente, tipo, as linhas dela de comédia são ruins, assim como de todo mundo, mas tem algumas que ela falou que eu achei engraçado, entendeu? Como, por exemplo, quando a Alison tá no hospital, aí a Maria fala, e se a gente abrir ela pra ver se ela realmente tá viva? Eu achei engraçado, não sei, o jeito que ela entregou eu achei interessante. Mas agora eu separei minhas reclamações em 4 partes e eu vou começar falando da mitologia, porque eles mudaram algumas coisas da mitologia do Nogitsune. Eu não sou o melhor exemplo pra falar de coisa de Teen Wolf, de mitologia, porque eu não lembro, mas eu lembro que o Nogitsune é o melhor vilão de Teen Wolf. E aqui ele ficou uma coisa muito fácil de derrotar. Porque eles mudaram de uma forma que ficou, sei lá, muito simples de derrotar ele. E ao mesmo tempo ele também perdeu muito do medo que ele dava. Eu pessoalmente acho que é porque não é mais o Styles que tá sendo possuído, então não é mais o Dylan O'Brien. E as pessoas que são possuídas nesse filme, os atores não são aquela coisa de atuação. Mas mesmo assim ele perdeu esse medo. Outro problema também foi aquela coisa da mordida de lobisomem que ele puxou no último segundo. Porque, cara, faz ele perder o visual icônico. Do nada, as bandagens saem, ele vira um lobisomem terrível, que parece uma máscara de borracha. Então ele perde o visual icônico e acaba a gente perde tudo nesse momento. Além de não fazer diferença. Além de tudo, esse final ele meio que deixa mais explícito ainda um problema muito grande que tem nesse filme, que é a prioridade dos personagens. Porque tem 4 lobos na cena e só 3 vão atacar o Nogitsune. Ou seja, o Leon fica de fora, porque tem que prestar atenção mais no Derek, no Scott e no Eli. E também tinha o Parrish, que depois ele entra, beleza. Mas também tinha a Hikari, que era uma Kitsune. Era pra ela ajudar de alguma forma, só que ela não se mexe. Só que é um problema que eu vou falar depois, porque essa personagem me irritou. Partindo pra lógica de roteiro, primeiro eu vou explicar, pra vocês verem como é quebrada essa história. Eu vou ler aqui porque é meio longo, mas eu vou contar o que acontece no filme inteiro, de uma forma muito resumida pra vocês. Primeiramente, eles revivem a Alyson e libertam o Nogitsune, um em cada canto do mundo. Então a Alyson ela revive nos Estados Unidos e o Nogitsune, se não me engano, é revivido no Japão. Ele é libertado no Japão, se não me engano. O Nogitsune acaba entrando no Cruise Argent, mas logo ele sai. Imagino que era só pra ele chegar em Beacon Hills, então, tipo, era só fazer esse caminho. Só que ao mesmo tempo eu não tinha percebido que ele tinha entrado no Cruise Argent. E ao mesmo tempo eu preciso falar, é nesse momento que eles saem do Chris, que tem aquela cena que eles estouram o Sharpen, só pra vocês prestarem atenção, se forem rever o filme. O Nogitsune entra na Alyson e ela começa a caçar os lobisomens. E o Scott do nada percebe como salvar ela, que ele teria que morrer nos braços dela, tipo, reverter toda a cena que aconteceu. Não sei por que ele percebeu isso, não sei como. Ela acaba dando uma adagada nele com o Wolfsbane, então vai matar ele. E por algum motivo isso libera ela do Nogitsune. Ela recobre, tipo, a própria autonomia. Tem todo o segmento do Scott tentando fazer a memória da Alyson voltar. E aí acaba sendo só completo quando a Lydia dá aquele berrão e ela realmente consegue lembrar de tudo.
Porque quando ela tá com o Scott, ela lembra um pouquinho dele. E depois eles vão lutar com a versão física do Nogitsune. E acaba o filme. E aí eu já começo essa parte com a pergunta que eu tô desde o início. Fazem 15 anos que a Alison morreu. E aparentemente ela está há 15 anos no limbo. Por que ela esperou todo esse tempo pra só agora ir falar com o pai, com a melhor amiga e com o Scott? O filme inteiro é baseado na burrice dos personagens. E aqui é um ponto que a minha amiga, a Titi, que tava vendo comigo, apontou quando a gente tava no meio do filme. Quando o besouro, que é o Nogitsune, sai da boca do Chris Argent, era só pegar um pote, não sei o que, prender ele de novo. De alguma forma tentar prender ele de volta. E o filme ia acabar em meia hora. Então você tem que acreditar completamente que os personagens que estão há anos, décadas literalmente agora, envolvidos com uma vida sobrenatural, não conseguem pensar em coisas básicas. Por exemplo, também, depois do que a Alison revive, eles não ficam um pouquinho olhando a árvore gigante, que é o Nemeton, eu acho. Eles não ficam olhando só pra assim... Trouxeram uma menina de volta. Será que tem alguma coisa aqui? Não ficaram olhando pra ver se isso tem alguma coisa a ver, entendeu? Não ficaram pra investigar, sabe? A Lígia, que era pra ser inteligente, uma palerma, né? Então, assim... Outro problema, não só de lógica da história, como de roteiro, é que o cara misterioso que liberta o Nogitsune e que começa a movimentar tudo pra isso acontecer é um professor de química que é sacrificado lá na série. E aí você transforma o vilão principal, que é quem coordenou tudo pra acontecer, em um cara completamente esquecível que eu literalmente não sabia quem que era. Minha outra amiga, que é a que mais ficou brava comigo assistindo o filme, a Millie, eu vou botar a imagenzinha dela também, porque, tadinha, ela é obcecada, ela revê Teen Wolf com frequência, e ela não lembrava quem era esse cara. O vilão de um filme tem que ter certo peso. Se ele é uma coisa completamente esquecível, não faz sentido ser ele, ainda mais porque você tá trazendo alguém de antes, então traz alguém de antes que é bom. Não traz um cara que ninguém se lembra e faz ele seu vilão. Sabe, eu não sei se você consegue entender, tipo, compreender o quão horrível, o quão mal feito isso é. Porque realmente é muito ruim. Outro erro de lógica, mas aí eu só quero xingar o Jeff Davis mesmo, é que o meu Styles Stilinski, ele nunca deixaria aquele Jeep pra trás. Ele no máximo deu o Jeep pro Scott, que é o melhor amigo dele. Mas não, agora ele deixou o Jeep pra trás. Por quê? Que ele cresceu? Não, né? E aí o Jeep não tá com o Scott? Ficou com o pai? Aí o pai, que é um nojento aparentemente, deu o Jeep pro filho do Derek. E só porque eu tô com raiva. Outro erro de lógica que eu nem coloquei aqui. Massa, é um filme de 2 horas e 20. Não tem lógica, ele não tem... não tem história pra 2 horas e 20. Esse filme se arrasta. Ele demora muito tempo pra passar. E a gente tem que assistir, porque é 2 horas e 20. Eu queria fazer um vídeo. Senão eu teria largado com 10 minutos. Eu não tô zoando. Tá, falando dos personagens agora. Como eu já falei, é um filme de 2 horas e 20. Não tem necessidade de ter tanto tempo. E ao mesmo tempo, quando você vê um filme de 140 minutos, você imagina que ele vai se importar de pegar os personagens que a gente assistiu por 6 temporadas, que se apaixonou por eles, ele vai se importar de pegar todos eles, colocar eles de volta de uma forma coesa e contextualizar o que aconteceu com eles. Mas não, não é isso que acontece. Eu com minha fanfic, que eu tô reescrevendo há um ano aparentemente, um capítulo, eu tô tentando fazer uma recontextualização, e o diabo do filme que tem dinheiro e fã pra assistir não fez isso. Eles ficam reapresentando os personagens de um jeito muito ruim, como se a gente tivesse esquecido que a Lady é uma Banshee, que o Derek é um lobisomem, que o Scott é o Alpha. É só muito jogado, muito mal feito. É tipo, o Eli falando, ai, por que você faz sei lá o que, né? Aí a Lydia, ai sim, eu faço realmente sei lá o que. Mas isso aqui também é o jeito mais pobre que eles têm de contextualizar alguma coisa de um personagem. E também parece que eles fizeram isso não só porque alguns fãs não iam lembrar, mas porque eles esperavam que mais gente chegasse. Só que assim, qualquer pessoa com cérebro começando a ver Teen Wolf por esse filme não vai gostar. Então foi um... Nossa... Esse não é o menor dos problemas, mas no começo tava me irritando muito. Eu preciso falar um pouquinho da Malia, porque a primeira cena dela é aquele gore com o Parrish. Eu já falo deles como casal mais pra frente. Mas eu acho que é importante falar que, principalmente pra personagem coadjuvante, em um filme ainda, que tem vários coadjuvantes, a primeira cena meio que vai dar o tom do que vai ser eles. Qual a importância deles, pra que eles servem. E a primeira cena dela é ela saindo de um coiote pra virar um ser humano, pular no colo do Parrish. E aí tem o gore na nossa frente, é um, né, meu... Tô pensando nisso até hoje, me traumatizou. Mas a questão é, isso mostra pra gente que a Malia só serve pra casal. E realmente ela não tem função nenhuma no filme. Ela não faz nada. Ela só tá lá pra fazer piadinha aí porque, tipo, tinha que ter a Malia. E... Nossa, é tão triste. A Malia tecnicamente sempre foi estável pra casal.
Não é nenhum hate pra personagem, eu realmente gosto dela. Não é um hate pra Shelley Hennick, essa aí realmente não fez nada, coitada. Mas ela entrou na série, a Maria foi criada porque era pra Cora ficar com Styles, aí a Adelaide Kane foi fazer outra coisa, foi embora, aí entrou a Maria. Aí depois a Maria ficou com o Scott quando a Kira foi embora. Então, ela sempre foi meio que um step pra casal e agora fizeram isso também, porque a parte deles é a única parte que é um pouquinho de romance no filme. Então, mas é muito triste ver isso que aconteceu com a Maria, porque ela claramente tá lá sobrando, assim como vários personagens. Como eu já falei antes, o Styles e a Kira fazem muita falta aqui, porque os dois são os que mais têm relação com o Nogitsu, né? Então você sente o quanto tá fraco o roteiro sem eles. Principalmente a Kira, já que a existência do Nogitsu, né, tem tudo a ver com a vó dela, se não me engano. Então, assim, não ter eles aqui é um tiro enorme no próprio pé. Até porque você percebe que eles colocaram, acho que, duas famílias que eram pra ter relação com o Nogitsu, né? Que também são asiáticas, a gente, né? Entrando naquele negócio. Só pra resumir, a representação de personagens asiáticos, ou não branco no geral nesse filme, é triste de se ver. O mesmo é deixado de lado, ele não tem 3 falas, forçando muito, porque eu acho que nem isso ele tem. Nossa, é triste. Tô vontade de chorar pensando, mas beleza. Esperar alguma coisa do Jeff Davis nesse ponto já é demais. E também faz falta não ter o Styles Akira. Eu mudei assim tudo nada, mas não faz falta. O Styles é engraçadinho, a Akira é uma querida, então eu senti muita falta ter os dois. Pela lógica, demora muito pra eles perguntarem pra Lydia, cadê o Styles, tá? E aí eu entro num negócio que eu acho que foi um problema. Porque o Styles não aparece o rosto dele em nenhum flashback. Tem um flashback quando a Alison ela pega aquele fogo de artifício pra queimar o Scott, em que mostra a cena do Motel California, a cena mais bonita de Styles que tem, e não mostra o rosto do Dylan. E minha amiga ela também falou que não mostrou a cara de mais ninguém que não apareceu. Não mostrou a Kira, apareceu no máximo ela borrada atrás. Mostrou tipo o lado do Isaac, não mostrou ninguém em nenhum flashback. Então, o que eu tô imaginando é que eles não tiveram o direito de imagem de nenhum desses personagens, nenhum desses atores, e por isso nenhum apareceu. Só que mesmo assim, não falar dos personagens, não falar o nome você pode, Styles é do Jeff Davis, não é do Dylan O'Brien. Então você não falar o nome deles toda hora é inadmissível. É um crime não ter mencionado o nome da Kira uma vez. A Millie, minha amiga, tava falando que parecia a birra com o Dylan, mas eu acho que a birra realmente foi com a Arden Show. Porque não falaram o nome dela, sendo que a família dela, os Yukimura, foram os que criaram o Nogitsune, e não mencionaram o nome dela uma única vez. E olha, provando o que eu falei de tratarem personagens que não são brancos de uma forma horrorosa, a gente tem a Hikari, que claramente é como se fosse uma substituta pra Kira. E aí, não soube o que estou falando, não sou assim. Mas quando anunciaram que a Arden Show não ia poder participar, magicamente apareceu um casting call procurando uma atriz asiática perto do tipo dos 30 anos. Então assim, fiquem com suas próprias conclusões, né? A semelhança obviamente não para aí. Ela também é uma kitsune. Ela também teria um papel muito primordial na luta contra o Nogitsune. Então você imaginaria que ela seria uma personagem importante. E eu juro pra vocês, se ela tem 10 minutos de cena num filme de 2 horas e 20, é muito. Ela é muito subaproveitada e eu não sei nem por que ela tá lá, sendo muito honesta. Sobre o Derek, eu achei a relação dele com o filho bem meia boca, e isso é muito em parte por causa do Eli, o menino mesmo, porque eu achei ele chato. Eu não tava suportando ele, toda hora que aparecia alguém pra matar eu falava, isso, mata esse moleque. Mas nunca aconteceu, né? Mas isso acaba piorando muito no final, porque a ideia é que ele se sacrificou pra salvar o filho, então eu achei ruim. Eu achei o final também anticlimático, a morte dele e tudo isso mais. Eu achei engraçado que o menino, depois que o filho morreu, depois que o pai morreu, o menino tá lá chorando, aí começa a música animada e os caras começam a se beijar, mas aí é outra coisa. Mas meu ponto aqui, que eu quero falar é, eu acho que teria sido muito mais bonito, ter uma preparação melhor, e um final mais bonito até pro Derek, se ele tivesse morrido no final da sexta temporada. Até da 6A, porque aí mostraria ele protegendo, ele morrendo pra proteger, os adolescentes que a gente viu esse caminho inteiro. E a gente conhece eles há 6 anos, né? No caso, quando tava passando a sexta temporada. Então teria uma conexão muito maior, um sentimento de amor muito maior do que ele morrendo agora por causa do filho. Aliás, quem que é a mãe? Quem que é a mãe? E além disso, um ponto que minha amiga a Titi levantou, depois que a gente assistiu o filme, que eu não tinha nem percebido. Aliás, que eu tinha percebido, mas eu não queria, né? Mas é interessante apontar aqui, é que o Derek morreu de besteira, né? Porque tecnicamente, o que dá pra entender é que ele tinha que ficar segurando o Nogitsu, né? Enquanto o Parrish ia lá e botava fogo nele. Né? Enfim. Mas ele tá segurando o Nogitsu, né? E ele solta
o bicho para jogar o Scott pra fora, pra ele não morrer também. No momento em que ele solta, o que impediu o Nogitsune de sair correndo? Por isso nada impedir, ele ficou parado, não tinha porque o Derek ficar segurando. Eu entendo que era efeito dramático, sei lá o que, mas se você para e pensa 5 segundos, Se coloca no lugar dela 5 segundos. você acaba percebendo que não faz sentido. E ao mesmo tempo, que aí que foi o que eu realmente pensei quando eu tava assistindo, que era, o Parrish pode segurar. Porque o Parrish não morre por causa do fogo, infelizmente, aquele moleque é insuportável. Mas ele podia segurar e botar fogo. Então a gente acaba ficando que, né, a morte do Derek foi inútil. Mas para não terminar a parte dos personagens com uma nota triste, eu vou falar aqui. Melissa McCall, eu te amo. Só isso. Ela tava meio sem graça no filme, beleza, eu admito. Mas eu gosto. A Melissa Ponzio é uma querida pra mim. Então eu adorei ver ela de Melissa de novo. Agora, chegando mais no último tópico, finalmente, eu queria falar dos relacionamentos. Porque Teen Wolf sempre foi sobre relacionamento, sobre casalzinho. A gente não pode mentir. Tem a parte sobrenatural, mas o que a galera sempre prestou atenção foi isso. Inclusive o que a galera tá falando no Twitter também é sobre isso. Então eu acho bom falar. O primeiro gore da temporada. Malia e Parrish. É nojento, né? Não apenas porque ele conhece ela desde que ela é adolescente e porque ela voltou pro mundo com uma mente de criança, né? Mas também porque nem pra tentar convencer a gente de que o casal é bom. Eles jogaram o casal, falaram, olha, quando eles estão juntos, não deram motivo pro Scott e a Malia terem terminado, inclusive. Que pra mim tanto faz, porque eu odiava esse casal, né? Mas beleza. Mas a questão é que jogaram esse casal pra gente, que já é de um personagem que a gente não gosta, que é o Parrish, né, mas aí são outras questões. E o Parrish já é um personagem muito questionável. Ele se relacionou com a Lydia quando ela era adolescente, né, e ele era adulto já. Mas enfim, o maior problema eu acho é que eles não querem convencer a gente de que eles são um casal. Eles não têm momentos bonitinhos pra gente falar, aceitável. E também não tem uma contextualização pra explicar o porquê que eles são um casal agora. Não tem uma frase. Uma frase já ajudaria. E não tem nada disso. Eles só queriam chocar, sei lá. Agora um tópico que me irrita mais ainda, que é o Jackson como personagem e a relação dele com a Lydia. É uma coisa que vem desde a série e agora me irrita muito, que é, primeiras temporadas, o Jackson, ele é um namorado abusivo com a Lydia. Ele cerceou quem ela era. Ele era extremamente abusivo. Gente, se vocês voltarem pra assistir, vocês vão ver que ele era uma pessoa horrorosa. E se você olhar pra mim e falar, não, mas é pra desculpar, sei lá, ele mudou pra outra pessoa, você tá de sacanagem comigo. Aí a gente volta o Jackson na sexta temporada, eu acho. O Colton Haynes assumiu que era gay, saiu do armário. E aí o Jeff Davis deixou de muito bom tom que Jackson também ia se descobrir gay, que aí beleza. Eu pessoalmente acho até engraçado que alguns roteiristas acham que, tipo, porque o ator é gay, agora o personagem tem que ser gay também. E nesse caso, claramente é isso, porque o Jeff Davis não sabe escrever. Mas a questão é que ele voltou uma pessoa boa. E a Lydia desculpa ele por tudo que ela fez. E aí eles viram uma dupla dinâmica. É ofensivo isso. Desde aquela temporada eu achava uma mudança terrível, horrorosa. E mantiveram aqui. Parece que eles esqueceram que o Jackson era uma pessoa horrível. E, novamente, você pode argumentar que ele podia mudar, se arrepender, sei lá o que. Tá bom, vamos fingir que sim. Mas a Lydia desculpar ele, principalmente, é uma coisa inadmissível. Porque se fosse uma história séria, se fosse na vida real, ele teria causado danos irreparáveis na mente dela. E ela desculpar ele ia ser só um negócio, sabe? E eles tratarem como se ele fosse só agora ele é só um personagem engraçadinho. É divertido ter o Jackson aqui. É só uma forma de tipo, beleza, né? Agora ele é gay, ele é legal. Essa última frase ficou soou muito errada, mas eu espero que vocês entendam o que eu quis dizer. Também tem que do nada a gente descobre que o Liam e a Hikari são um casal. E a gente só descobre porque no momento que eles estão meio que sendo levados pelos Onis, eles falam Aishiteru, se não me engano, que é o Chan em japonês. A gente descobre, inclusive eu tava falando com a Titi nessa hora, ela perguntou como é que eu sei japonês. E eu, mano, é Aishiteru, eu sei. Mas enfim, é só pra mostrar como mal feito é. Inclusive eu conversei com uma amiga da faculdade sobre isso só depois de gravar o vídeo. E ela realmente só entendeu que o Liam e a Hikari eram um casal quando eu falei. Que eles falaram Aishiteru, que eu te amo, um pro outro. Porque antes ela provavelmente não sabia japonês e também não sabia que eles eram um casal. E agora o tópico da vez, que todo mundo tá falando, é a única coisa, o único assunto, que é o término Stygia. Resumindo, a Lydia, ela começou a ter uma premonição de que um dia ela estaria no carro com o Styles, o carro capotaria e o Styles morreria. Acabou. Aí ela terminou com ele,
Porque se ela não estivesse com ele não teria como sofrer esse acidente, ele não teria como morrer. Vocês conseguem perceber alguma coisa de estranho? Pois é, eu percebi várias. Falando do filme em si, por que a Lydia não falou, olha, gato, tive uma premonição, não vou mais andar de carro com você? Porque a imagem do carro realmente teria que ter acontecido, sabe? Se ela não tá no carro com ele, nunca mais andar de carro com ele, show, não vai morrer. Mas ok, beleza, pensando na lógica de quem tá por trás do pensamento de que o Dylan O'Brien não tá aqui, ele não vai poder voltar, então a gente não pode ter o Styles, a gente precisa de uma desculpa, eu acho que essa desculpa é um pouquinho boa pra explicar a Stygia, mas não é boa pra explicar porque o Styles não tá lá. Porque beleza, a Stygia separou, então o Styles não ia com ela. Ele levanta a questão de tipo, a Lydia ligou pro Jackson, mas não ligou pro Styles. O Scott não ligou pro Styles, ele ligou pra Lydia. E não importa se o Styles tivesse terminado com a Lydia, ele iria ajudar o Scott porque eles são melhores amigos. Eu não sei se os escritores esqueceram disso, provavelmente. Mas além dessa opção, o que podia ser? Podiam matar o Styles. Não podiam? Podiam. Mas eu pessoalmente acho que essa escolha seria pior ainda, porque você chega e fala 10 anos depois, fala, o Styles morreu. A gente não mostrou. Isso ia ser pior, porque morte de um personagem importante precisa ser mostrado. Então, pelo menos essa saída não rolou. Mas o que eu acho que seria a melhor escolha é não fazer o filme. A melhor escolha seria falar que o Styles tá preso numa missão do FBI, por exemplo. Não é uma coisa séria, tipo, ele tá sendo preso, mas ele não pode sair. Eu acho que o Styles ia arrumar um jeito de sair e ajudar o Scott, sim. Mas a gente pode usar essa desculpa, tipo, ele não tem como sair. E não é uma coisa que precisa resgatar ele, então a gente só aceita. Mas do jeito que ficou, né, a gente fica meio... Ficou muito complicado, de verdade. E a melhor escolha que teriam pra fazer nesse momento realmente era não fazer o filme. Porque não ter o Styles é um furo muito grande. E não ter a Kira nessa parte com o Nogitsune também é muito pesado, é muito complicado. Se eu fosse eles e eu quisesse realmente fazer um filme bom, eu ia esperar o Dylan ter disponibilidade e eu ia pagar a Arden Show o valor certo. Só que eu teria pagado desde o começo, né? Então, eu teria feito um roteiro bom, né? Teria diminuído alguns personagens, mas enfim. Quando a gente entra nesse tópico agora, a gente entra numa coisa que eu vim vendo 3 fãs que gostaram do filme, apontando que é: ai, vocês não gostaram do filme porque separou o casal que você não gosta, separou o casal que você gosta, porque mudou os personagens, mudou a vida deles, sei lá o quê. E não. Aqui eu vou dar um exemplo que parece injusto, mas eu juro que não é, que é com As Five, que é uma série spin-off de Malhação Viva a Diferença. Também se passa 7 anos, eu acho, depois que as meninas se formaram, então é mais ou menos ali a mesma idade deles. E quando a gente começa a acompanhar elas com uns 25 anos, se não me engano, elas estão muito diferentes. Tem muitos personagens que nem sequer voltaram, os casais separaram, o interesse amoroso nem sequer voltou, porque não importa, então realmente, terminou o ensino médio, eles separaram e assim, o que só um adendo para essa novela faz sentido, porque tá sendo um pouco mais realista. Teen Wolf nunca foi esse caminho, né, mas beleza. Mas a questão é, As Five é uma série boa, porque apesar deles terem separado o casal querido, mudado o personagem, feito eles crescerem, serem um pouquinho diferentes, o roteiro é bom, eles se mantêm. Eles sabem fazer a história coesa e bem feita no geral. Eu pessoalmente não gostei muito porque quando eu assisti ainda era muito fangirlzinha, assim, daquela malhação. Então eu não gostei que separaram o personagem, eu vou ser bem, né. Mas olhando de forma objetiva, é uma série boa. Aqui no filme de Teen Wolf, ele não é bom, ele não é bem roteirizado, ele não é bem pensado, ele não tem nada de bem feito. Então essa é a diferença. Não é porque separaram o casal que a gente gosta. É um pouco. Mas também é porque deram uma desculpa muito ruim. E por falar em casal, que a gente não se importa muito, Scott e Alison. Mas antes de falar deles mesmo, eu queria falar sobre como é assustador que a maioria dos flashbacks da Alison lembrando da vida inteira dela, ela lembra dela com o Scott. 90%, porque obviamente ela é resumida casal, né? Porque não seria. E ela não lembra nem dos Isaac, que era namorado dela quando eles terminaram, quando ela morreu, né, no caso. E esses flashbacks também durante o filme estão muito mal colocados, é tudo muito mal feito, parece fancam. Só que fancam, que eu faria, sem esforço nenhum. Só tem um flashback que eu achei muito bem colocado, porque ele é muito... Ele aparece e some muito rápido, é muito seco, é muito bem colocado de verdade, porque parece realmente a Alison lembrando, que é a primeira parte que ela lembra o Scott, que é o primeiro flash que ela lembra da noite do prom, eu acho. Esse flashback eu achei bom, mas logo depois estraga, né, como o Scarlison. E esses flashbacks só servem pra, tipo, ser fanservice e emocionar os fãs. Só que assim, se você tem mais de 5 neurônios, você não fica emocionado, o que é bem triste, mas...
E pra piorar, Skeleton vira endgame. Eu não sei traduzir o quão forçado é. E olha que eu gostava do casal. Não é nem só o fato que eles mal conversaram durante o filme, não teve desenvolvimento nenhum. Mas também é a parte em que ela morreu, tem 15 anos. O Scott não superou até agora, em 15 anos. É assustadora a visão que o Jeff Davis tem de que os personagens não podem seguir em frente, sabe? Eles têm que ficar presos em momentos muito específicos da adolescência, sabe? Eles têm quase 30 anos agora, se não me engano. Deixa eles superarem. E pra piorar, porque não podia ser pior, mas ficou pior, é que tem o final aberto. Ou seja, pode ser que tenha um segundo filme. Então não vejam o filme. Pra não ter essa continuação, porque, gente, de novo, sério. Nossa, eu não vejo esse filme, isso aí. Saiu 2, eu faço, tipo, react pra já criar conteúdo enquanto eu tô vendo. Porque eu vou querer morrer, mas enfim. O importante é que parece, o que dá a entender pela última cena, é que o próximo filme, se tiver, seria seguindo os passos do filho do Derek. Que, ai, o moleque não tem carisma, então eu não vou ver. Aí realmente agora pensei. E pra finalizar, eu acho que a minha review que eu deixei no Letterboxd acaba resumindo muito bem meus sentimentos. Se você nunca viu Teen Wolf, eu não tenho conexão alguma com os personagens. O filme é um medíocre que você vai esquecer em 2 dias. Agora, se você, assim como eu, era apaixonado por Teen Wolf e esses personagens marcaram sua vida, isso quer dizer que eles cuspiram na sua cara e ainda pediram um agradecimento. E né, eu fiquei bravo durante o vídeo, mas é só frustrante ver esse filme. Ele já não tinha um começo muito bom, ele não tinha um predecessor bom, como eu falei já no começo do vídeo, mas ver o nível que chegou é triste. É um roteiro que eu, em 5 minutos, tendo 1 ano de faculdade de cinema, conseguiria fazer melhor. Então, a gente já vê que é um filme que teve zero pensamento nele, zero amor até, e é só... É decepcionante ver que Teen Wolf chegou nesse nível. Mas também é sempre bom lembrar que na verdade Teen Wolf acabou aqui.